Hoje a gente fez aqui uma atividade em Valparaíso, de engraçamento do Peribaçu, convidou muita gente. E eu fiz uma oficinazinha explorando a ideia de criar na escassez. Diz que boas ideias são sempre bem-vindas e muitas vezes elas vêm numa situação de escassez. Bem, o mestre Luiz Renato, um dia, em 1985, ele disse uma frase que me marcou até hoje. Ele falou assim: uma boa ideia só é possível de surgir quando a gente tem muitas ideias. Vamos começar a fazer uma viagem na proposta que eu vou fazer agora. Então, mais do que técnica, tática, eu vou tentar passar uma ideia para vocês. O Preto Zezé, lá da CUFA, né, Central Única das Favelas, ele falou que muitas vezes, para a gente receber um toque assim mesmo de pedagógico, você tem que constranger um pouco para as pessoas se tocarem, acordarem para o mundo, né? E aí o Abdi vem hoje aqui e dá uma atividade em que ele trabalha com a ideia de percepção. Você se perceber, se observar. Paulo, né? Eu fiz uma provocação para a turma, para que todo mundo fosse retirando alguns golpes, para ainda assim continuar jogando capoeira. Se algumas ideias interessantes só surgem a partir de boas ideias, tudo de bom e de consistente só é possível ser feito quando você se prepara para isso, coloca na mente, né? Essa ideia vem primeiro na mente para depois vir na prática, no corpo, né? E aí o Luiz Renato também passa agora umas atividades que estimulam essa questão de você pensar antes de fazer qualquer coisa. Só que, numa situação que nós vivemos hoje, né, em que nós estamos numa sociedade que um filósofo sul-coreano chama de sociedade do cansaço, em que a produtividade está deixando as pessoas um pouco meio que empacadas, né? Tabu. A gente empaca às vezes, porque é muita informação, é muita coisa na cabeça. Então nós vamos trabalhar hoje aqui com a ideia de que é possível criar alternativas e dar uma relaxada nessa criação também a partir do esvaziamento, a partir da escassez. Então nós vamos, em vez de colocar mais coisas na cabeça de vocês, no corpo, a gente vai tentar retirar. E vamos primeiro botar todas as ideias de movimento, de técnica que vocês têm, um pouquinho quando eles estão tocando aqui. Depois a gente vai começar o grande desafio, que é tentar retirar, e ainda assim você vai criar coisas a partir da negação, a partir da retirada de algumas possibilidades. Porque o que a gente está percebendo é o seguinte: se você observar, a maior parte dos golpes, inclusive eu fiz esse exercício aqui agora, da galera é fechada e armada, né? E aí eu quero ver o que vocês conseguem fazer a partir da escassez. E surgiram muitos movimentos interessantes, muitos golpes que não estavam sendo dados na roda de capoeira. Isso estimula a gente a criar sempre, porque nós somos seres criativos, seres humanos criativos, mas a gente vai criar porque tem condições objetivas, né? Não dá para criar do nada. Então eu fiz essa proposta para estimular a criação. Todo mundo está de parabéns, foi muito legal. Depois a gente fez uma roda que foi muito show. O fato é que o Peribaçu está cada vez mais forte agora, com mais de 50 anos de existência. O Peribaçu já não é mais uma criança, é um jovem, um senhor muito experiente. Agora a gente vai fazer uma roda bem animada e vamos continuar fazendo aqui só com o jogo. E a pessoa que descumpriu o ritual, a exigência da escassez, vai saindo, vocês vão comprando. E ainda assim eu quero ver o jogo sendo quebrado aqui, o jogo sendo criativo, original e golpes interessantes aparecendo aqui. Eu queria entender bem melhor a vida, mas tem coisas na vida sem explicação. Por que é que eu não posso viver sem capoeira, sem dar a ufa de rasteira? Esse momento está sendo muito importante, é um movimento muito forte, muito potente do Grupo Peribaçu, e com essa atividade a gente consolida o nosso projeto de uma capoeira participativa, envolvente. Não existe isso de disciplina, essa ideia de disciplina, isso é muito estupidez. A ideia de que tem que ficar quieto para aprender. As crianças aprendem em movimento do pé, andando na aula. Estudam matemática, história, química, biologia.
movimentando. Porque o corpo é parte do aprendizado. Não existe separação entre o que está aqui e o que está aqui. Essa ideia de estou aprendendo, tá? Você está desaprendendo. Você aprende com o movimento. E a mesma coisa é a música. A gente precisa de um movimento para aprender. O movimento é vida. O movimento é aprendizagem. É com o movimento que a gente lida com situações novas. E a gente vai ver isso na prática. Essas coisas, memória imediata, o mestre Abud falou. Intensiva, está todo mundo envolvido na atividade independentemente de graduação, esse é um aspecto que não importa. Professores, mestres, pessoas com 40 anos de capoeira, iniciantes, estamos todos juntos. E a gente vai trabalhar um outro conceito musical, o conceito de dinâmica. A ideia de que o mesmo som, uma mesma vibração, uma mesma nota, pode ter intensidade diferente. A gente vai subir e a gente vai descer. Vamos começar bem fraquinho. Vocês podem continuar flat, direto. O que não quer dizer que é mais rápido nem mais acelerado. Só é mais intenso, entendeu? E a contribuição, nesse momento, se concentrou na discussão sobre musicalidade, uma prática. Desconectar o andamento, a velocidade, a intensidade é muito importante. Porque às vezes as pessoas associam, devagarzinho tem que ser baixinho, intenso tem que ser alto, tem nenhuma relação com a outra. Vamos lá. Oh, tá vendo? Segura aí. Vamos direito. Agora de leve no peito. Ninguém vai se machucar nem chegar em casa no peito depois. Curtinho aqui, ó. Deixa a mão aqui. Vamos direito. Isso. E qualquer outro pode fazer com a esquerda. Olha só. Agora eu vou trabalhar a subdivisão desse compasso. E um jeito bem simples de fazer. Relacionada à musicalidade, abordando alguns temas, como ritmo, abordando andamento, trabalhando a subdivisão dos compassos. A gente fez uns exercícios, mais práticas de percussão corporal. Isso são coisas que a gente faz naturalmente na capoeira. Eu tentei colocar um pouquinho dentro do formato da linguagem musical. Acerta essa palma aqui com as costas da mão, a gente vai botar no outro lado. Mas chega mais perto, por favor, pra gente ter as coisas mais próximas. Vamos lá, isso aqui para iniciação musical é muito legal. Parece simples, mas é o seguinte: essas notas aqui, ó. Obviamente elas estão em lugares diferentes naquelas linhas pentagráficas. E se elas estivessem no mesmo lugar, elas teriam o mesmo som, certo? Aí nas linhas, eu tenho as notas certificadas com uma valência física. É uma frequência, vibração, são os hertz. De acordo com a frequência dela, dá um som que a gente identifica, um som diferente. Só que, acredite, pessoas menos familiarizadas com música, têm dificuldade, por exemplo, de responder a esse tipo de pergunta. Se eu fizer, vou mostrar para vocês.
eu perguntar, eu fiz uma solta presa ou uma presa solta? Então, muito obrigado pelo registro, esse registro importante e pela presença. Costumo dizer, venho dizendo que sinto um cara muito feliz, né? Prestigiado por todos também, assim, da mesma forma que eu venho prestigiando alguns, uma boa galera aí. E dizer que esse momento, que esse movimento, ele só foi capaz de acontecer com a contribuição de todos, né? Desde o momento que ele foi lançado no privado, depois lá no Conselho de Mestre, ele foi abraçado por todos. Graças a Deus, Peribazu vem mostrando a cada dia que passa a família que realmente ele é, né? Como a gente vem dizendo, que esse movimento não é meu, não é do Mestre Falcão, não é do Mestre Pio, não é do Júlio, do Jefim, não é do Alisson, não é do Mestre Lucinário que está chegando aqui agora, né? Esse movimento, ele é nosso. E ele não pode morrer aqui no Paraíso. Apenas Peribazu, Goiás, está abrindo a porta para um novo estilo de movimento que vai começar a acontecer. Essa é uma visão que a gente tem. Um movimento do coletivo. Que essa escola, esse grupo, foi criado dessa forma, num coletivo. Nós temos aqui pessoas desde lá da sua criação, que pode falar um pouco mais sobre isso. Mas esse também não é o momento que a gente quer que seja levado para esse lado, né? Esse momento é de confraternização, um momento mais de história do grupo, aí cada um discute em casa, ou temos aí um encontro de docentes, que é bienal, que a gente sabe muito bem que a gente vem discutindo várias questões, né? Mas esse momento agora é um momento de festa. Vou aproveitar o gancho do Fabinho, em questão da musicalidade. Pouquíssima coisa. Então existe uma música muito antiga que fala assim, vamos sentar na bola relaxando. Então assim, ó, o meu atabaque é de couro de boi, de couro de boi, de couro de boi. O meu atabaque é de couro de couro, de couro de couro. E o pessoal vai tocando às vezes, né? E o meu pandeiro? Couro. Vai
Rapaz, pandeiro de couro de boi deve ser pesado. Aí, meu pandeiro de couro de cobra, legal, tá? Não existe não. Meu pandeiro é de couro de cobra. E o meu pandeiro é de couro de cobra. Couro de cobra. E o meu pandeiro? Couro de cobra. Bacana. E o trem corta? É por cima da linha. E o trem corta? É por Cima da linha. E a galinha como? É feio. E a galinha como? Gente, observar esse pequeno incremento que a gente faz, essa percepção, né? Se você não está atento, isso dificulta no jogo da capoeira. Então, quanto mais rápido você processar suas informações, mais chance você tem de dominar o jogo com o seu companheiro, tá? Então, essa é a mensagem, coisa rápida, né? Depois a gente pode aprofundar em oficinas individuais, né? Que aqui o tempo está corrido, né? 4, 5 oficineiros aqui, em um pequeno momento. Registrar aqui o Júnior. Vem cá, Júnior. Gente, quem não conhece, tá? Esse aqui é o filho do mestre Chibato, finado mestre Chibato. E, assim, com respeito a vocês. Tá faltando voltar para a nossa aqui, né? Então, gente, o mestre Chibato foi uma grande referência aqui no Valparaíso e deixou um legado aqui, né? Um grupo de Novos Baianos. E esse é o fim dele, né? Que em breve vai estar tranquilo, beleza? O mestre Chibato foi uma pessoa muito importante aqui na introdução da capoeira aqui no Valparaíso em 1987. E ele foi uma das pessoas que me ajudou a inserir a capoeira da Beriba Azul aqui, tá? Então, por isso que eu gostei de deixar isso em registro. Gente, perceberam essa questão? Né? Então, quanto mais informações se munir, essa é a minha estratégia, tá? E capoeirista, às vezes, quer jogar só na performance, no potencial dele, e esquece de montar uma estratégia de jogo, né? Então, a gente tem que dar uma trabalhada nisso daí, trabalhar a questão da inteligência da capoeira, do movimento. Nessa ideia que foi passada desde o início, eu queria que a gente fizesse um pequeno movimento aqui. Uma coisa que eu tenho observado ao longo dos anos, eu me preocupo um pouco, que é isso. Quando o berimbau está tocando São Bento Pequeno, e ele muda para São Bento Grande, a gente não vê muita diferença. Aí o nego fica olhando assim, não estou entendendo, não usou nada. Para mim está do mesmo jeito isso aí. Então assim, eu percebo que às vezes a galera tem uma certa dificuldade de distinguir isso, né? São Bento Pequeno, passar para São Bento Grande. E é uma coisa que eu tenho trabalhado muito com meus alunos, e eu sei que não é fácil, galera, não é fácil. Porque toda a proposta que foi colocada no treino aqui hoje, às vezes é mais fácil a gente falar do que a gente pôr em prática. Toda essa ideia que foi passada aqui hoje é justamente, tá vendo? Dar atenção, né? De prestar atenção antes do... Eu não posso chegar, o capoeirista, a euforia, às vezes, acaba deixando a gente para trás. Por quê? O que acontece? Eu chego aqui na roda, já está rolando um São Bentão. Eu já chego na doida e compro primeiro. Aí eu compro primeiro com o Juninho ali, ó. O negão que gosta de dar banda. Quando eu dou uma armada, ele já cai de cabeça. Às vezes quebra o braço, quebra a mão. Aí sai da roda, é decepcionado. Por quê? Eu não tive a paciência, a malandragem do capoeira de chegar e observar o andamento da roda, olhar para o mestre, pedir uma permissão. Então a gente não pode ser assim, às vezes a nossa energia, às vezes a gente chega tão empolgado e você fala assim, cara, que legal, o grupo todo reunido, eu vou dar o meu melhor. Mas eu vou fazer uma pequena provocação para vocês entenderem aqui, que não é legal, tranquilo para ficar, para quem já acostumou com isso, vai achar normal. Mas quando você fazer essa pequena mudança, você vai ver que enriquece mais a cabeça.
cabeça no